Dei o anel para o namorado da minha mãe na cabine do caminhão. História real. Quando entrei no quarto, minha mãe disse sem rodeios: "Vem cá, Sofia, dá uma olhada na ferramenta do Miguel. Antes de qualquer coisa, quero pedir que tentem entender a situação e não me julguem. O que fiz foi pela necessidade de sobreviver, não por escolha. Meu nome é Sofia, tenho 24 anos e moro com minha mãe, Maria, em Rio de Janeiro. Nossa casa é simples mas aconchegante e está localizada perto do Parque Lage, um dos melhores pontos da cidade. Essa casa é o único bem que nos restou, deixado por meu pai. Ele faleceu inesperadamente em 2022, vítima de um infarto aos 50 anos. Sua morte foi um choque devastador, não só emocionalmente, mas também financeiramente. Meu pai sempre foi o alicerce da nossa família. Ele cuidava de tudo, pagava as contas, sustentava a casa e dizia que minha mãe e eu não precisávamos nos preocupar com o trabalho. Vivíamos tranquilamente sem imaginar que, de uma hora para outra, a vida nos daria uma rasteira. Nunca nos preparamos para um futuro sem ele. Não havia poupança nem investimento, tudo o que tínhamos era consumido no dia a dia, e a perda dele nos deixou desamparadas. De repente, nos vimos sozinhas, sem saber como pagar as contas e manter o básico. Minha mãe, Maria, tem 45 anos e ainda chama a atenção por onde passa. Morena, com curvas bem definidas e cabelos cacheados, ela sempre atrai olhares, mesmo depois de tantas dificuldades, mantém uma beleza que não passa despercebida. Desde que meu pai morreu, Maria começou a buscar emprego, mas sem muitas qualificações ou cursos, encontrou muitas dificuldades pelo caminho. Embora fosse bonita e capaz, o mercado de trabalho não foi nada acolhedor com ela. Depois de muito esforço, conseguiu um emprego como caixa em um supermercado. Foi um desafio enorme, já que nunca havia trabalhado fora de casa, mas por enquanto, esse salário é o que tem mantido nossa casa de pé. Eu também faço a minha parte. Faço os bicos em lanchonetes e bares para ajudar a pagar as contas e aliviar um pouco o peso das despesas. No entanto, conciliar esses trabalhos com a faculdade tem sido um desafio enorme. Com essa correria, sobra pouco tempo para pensar em relacionamentos. Encontrar um namorado parece algo distante da minha realidade. Apesar dessa vida intensa e cheia de responsabilidades, não faltam pessoas dizendo que herdei a beleza da minha mãe. Costumam dizer que somos tão parecidas que poderíamos ser confundidas como irmãs, o que sempre me arranca um sorriso. Depois da morte do meu pai, minha mãe passou por uma fase complicada. Ela começou a sair bastante com as amigas, tentando preencher o vazio que ele deixou. Logo arrumou alguns namorados, mas a maioria deles não prestava. Esses relacionamentos eram breves e sempre terminavam mal. Foi então que Maria decidiu mudar sua estratégia e passou a se interessar por homens com mais dinheiro, pelo menos, com uma situação financeira mais estável. Quando ela os trazia para casa, eu percebia claramente os olhares que alguns desses caras lançavam para mim. Eles não faziam a menor questão de serem discretos. Minha mãe também percebia esses olhares, mas sempre se mantinha tranquila, confiando em mim. Nós sempre tivemos uma relação muito forte, e minha mãe sabe que eu jamais trairia sua confiança, muito menos com um dos seus namorados. Com o tempo, ela passou a encarar essa situação com leveza, quase como um jogo. Esses homens buscavam algo passageiro, apenas uma aventura, e ela aprendeu a tirar vantagem disso. Agora faz questão de que eles arquem com as despesas da casa, desde a luz, água e internet até as compras no supermercado. Eles acabam bancando tudo enquanto o namoro dura. Atualmente, o namorado da minha mãe é Carlos, um caminhoneiro bem-sucedido de 50 anos. Ele fez sua fortuna transportando mercadorias como bebidas e cigarros durante os anos 90, quando ainda era jovem e cheio de disposição. Hoje, comanda uma frota de caminhões, mas de vez em quando pega a estrada por pura nostalgia dos velhos tempos. Maria conheceu Carlos no supermercado onde trabalha. Ele ficou encantado com sua beleza assim que a viu, e com aquele charme natural que minha mãe tem, não demorou para que ela passasse seu número de telefone. Depois de alguns encontros e muita conversa, eles assumiram o relacionamento. Carlos é o tipo de homem que qualquer pessoa consideraria um bom partido. Embora esteja um pouco acima do peso, se veste muito bem e está sempre impecável, com a barba feita e um estilo marcante. Ele também não abre mão de ostentar suas pulseiras e correntes de ouro, algo que claramente adora. Incluso antes de me apresentar a ele, minha mãe já estava comentando sobre as regalias que ele oferecia.
Disse que o homem tinha mais de 5 carros na garagem e praticamente todos os dias fazia um pix para ela gastar como bem entendesse, seja para fazer as unhas, cuidar do cabelo ou até comprar presentes. Carlos era o mais generoso que minha mãe já havia namorado. Ele adorava exibir sua prosperidade sem limites. Quando Maria decidiu que era a hora de me apresentar a ele e mostrar nossa casa, ela foi bastante clara e séria com relação a como tudo deveria acontecer. Quero que você vista aquele shortinho bem curto e justo, disse ela, me analisando de cima a baixo, algo que destaque suas curvas. Minha mãe sempre foi muito direta e tinha uma estratégia clara na mente. A ideia era simples: tratar Carlos como um verdadeiro rei, fazendo-o sentir que nossa casa era seu castelo e nós, suas súditas fiéis. Essas transferências que ele já fez vão manter nossas contas em dia por pelo menos 2 meses, continuou ela com um olhar calculista. A situação estava difícil, e qualquer oportunidade de garantir nossa estabilidade financeira era bem-vinda. Além do mais, Maria sempre soube se virar, e agora estávamos juntas nisso. Ela queria garantir que Carlos se sentisse confortável e quisesse permanecer por bastante tempo em nossas vidas, e eu estava pronta para ajudar no que fosse preciso. Com tudo planejado, minha mãe marcou um almoço especial no domingo para que ele pudesse me conhecer melhor e passar um tempo conosco. No sábado, ela me entregou R$ 300 com um sorriso confiante. Vai ao mercado e compra o melhor, disse ela. Quero carne de primeira, petiscos que impressionem, frutas bonitas e, claro, um bom vinho. Com isso, nossa missão estava definida. Preparamos tudo como se estivéssemos organizando um espetáculo. Não era apenas um almoço, era nossa grande chance de manter o plano funcionando. Eu sabia que cada detalhe importava. Se você quer ouvir histórias sem censura, clique no link do primeiro comentário. A missão era a sério. Quando ele chegasse, tudo precisaria estar impecável, e tanto eu quanto Maria estávamos prontas para dar nosso melhor e garantir que Carlos ficasse mais do que satisfeito. No domingo, a casa estava perfeita, brilhando como se estivéssemos esperando uma visita presidencial. Maria e eu nos dedicamos a cada detalhe, limpando e organizando tudo com precisão. O ambiente precisava impressionar, e sabíamos que só teríamos uma chance para causar um impacto marcante. Com poucas horas para a chegada de Carlos, começamos a nos preparar. Tomei um banho relaxante, borrifei um perfume envolvente e coloquei o shortinho justo que minha mãe havia sugerido, acentuando cada curva e me transformando em uma verdadeira mulher fatal. Completei o visual com um top decotado, deixando pouco à imaginação, e passei um creme hidratante para que minha pele ficasse macia e brilhante. Com as unhas impecáveis e todo o look pronto, eu me sentia irresistível. Minha mãe também estava estonteante. Ela escolheu um vestido tropical fluido e decotado que destacava suas curvas de forma elegante. O caimento realçava cada detalhe, e o decote generoso a deixava ainda mais atraente. Maria sabia exatamente como se destacar e estava deslumbrante, pronta para fazer Carlos se sentir o homem mais sortudo do mundo. Maria estava radiante, cheia de charme e com aquele sorriso contagiante que só ela sabia dar. Com tudo pronto, estávamos ambas ansiosas para receber Carlos e garantir que ele se sentisse único e especial. Quando ouvimos o som da buzina ecoando pela rua, meu coração acelerou. Era ele chegando. Maria levantou-se rapidamente para atender a porta, enquanto eu, cheia de curiosidade, fui até a janela para espiar através do vidro. Avistei a enorme caminhonete preta estacionando na entrada. O veículo brilhava sob o sol, imponente, deixando claro que não era um carro qualquer. Mesmo sem entender muito de automóveis, sabia que aquele modelo custava uma fortuna. A caminhonete refletia perfeitamente a imagem de poder e status que Carlos tinha. Ele saiu do carro com um buquê enorme de flores e uma caixa de bombons finos, claramente escolhidos para impressionar. Maria, assim que avistou os presentes, deu pulinhos de felicidade ali mesmo na porta, como uma adolescente. Carlos se aproximou, e os dois se abraçaram com entusiasmo, seguido de um beijo apaixonado que parecia de um casal recém-enamorado. A cena tinha uma leveza que era até encantadora. Ainda eufórica, Maria convidou Carlos para entrar com aquele jeito acolhedor que só ela sabia ter. Com um sorriso no rosto, contou que havíamos preparado um almoço especial em sua homenagem, fazendo-o se sentir mais do que bem-vindo. Sinta-se em casa, disse Maria enquanto o conduzia para dentro. Preparamos tudo com muito carinho para você. Seja bem-vindo. Quando Carlos entrou, se acomodou no sofá da sala como se já pertencesse àquele lugar. Relaxado,
Lançou elogios tanto à decoração da casa quanto à beleza da minha mãe, que sorria satisfeita a cada palavra. Eu estava na cozinha, ajeitando os últimos detalhes do almoço, mas era impossível ignorar as risadas e o clima que se formava na sala. A cada troca de palavras, eles pareciam se aproximar ainda mais até que, entre brincadeiras e toques discretos, acabaram se beijando ali mesmo no sofá. Minha ansiedade aumentava, esperando pelo momento em que Maria me chamaria. Os minutos pareciam arrastar até que, finalmente, escutei a voz dela, suave e sugestiva. Filha, venha aqui conhecer o Carlos. Era minha deixa. Sabia que precisava fazer a melhor entrada possível. Coloquei um sorriso confiante no rosto, peguei 2 taças de vinho e caminhei até a sala. Quando Carlos me viu, ele parou por um momento, seus olhos se iluminando, surpreso e visivelmente impressionado com minha presença. Maria percebeu imediatamente a reação dele e, satisfeita, deu um sorriso discreto como se tudo estivesse acontecendo exatamente como havia planejado. Me aproximei com elegância, e Carlos, sempre carismático, levantou-se para me cumprimentar. Ele me puxou para um abraço apertado como se já fossemos amigos de longa data e comentou com um sorriso charmoso. Agora entendo de onde vem tanta beleza. Ri, tentando manter a simpatia, e devolvi o elogio. Você também é bem charmoso. Combina perfeitamente com a minha mãe. Ele sorriu de volta, mas seus olhos continuaram me analisando com uma curiosidade clara, como se tentasse entender mais do que eu estava disposta a mostrar. Maria, que observava a interação com um olhar satisfeito, aproveitou para se levantar e ir até a cozinha buscar alguns petiscos, nos deixando a sós na sala por alguns minutos. Assim que ela saiu, percebi que Carlos ainda me olhava com aquele mesmo interesse disfarçado. O clima entre nós era leve, mas havia uma certa tensão no ar, como se ambos soubéssemos que estávamos brincando com fogo. A conversa entre nós fluiu naturalmente. Carlos tinha uma forma descontraída e envolvente de falar que tornava fácil se sentir à vontade ao seu lado. Enquanto minha mãe preparava os petiscos, ele começou a puxar assuntos sobre minha vida pessoal, me observando com aquele olhar curioso e direto. Uma mulher bonita e charmosa como você não tem um namoradinho para ficar por aí agarrada. Difícil acreditar, disse ele. Não pude conter o riso com o jeito despreocupado dele. Agradeci os elogios e respondi com sinceridade. Na verdade, não tenho ninguém no momento. Gosto de ficar sozinha. Assim, não preciso dar satisfação para ninguém. Os olhos de Carlos se arregalaram ligeiramente, como se ele tivesse ouvido algo que o agradasse mais do que o esperado. Com um sorriso travesso, ele brincou. Gosta é da bagunça, né? Namorar para quê? A sinceridade dele me pegou de surpresa, e não consegui evitar uma risada genuína. Ele era mesmo uma figura e falava tudo na lata, sem filtro. A conversa estava fluindo bem, leve e descontraída, e eu me pegava rindo das coisas que ele dizia. Depois de alguns minutos, Maria voltou da cozinha com uma bandeja que mais parecia um banquete. Estava impecável, cheia de salaminhos, azeitonas, tomates perfeitamente fatiados e uma variedade de queijos que daria inveja a qualquer restaurante. Ela colocou a bandeja na mesa e se sentou ao nosso lado. Começamos a petiscar e conversar, e Carlos parecia estar no céu. Ele não parava de elogiar cada detalhe, entre uma mordida e outra, visivelmente encantado com a situação. O jeito como ele sorria de orelha a orelha mostrava que estava adorando ser o centro das atenções. Era como se ele estivesse vivendo um momento perfeito, cercado por 2 mulheres que o mimavam e o tratavam como um rei. Depois de mais algumas risadas e algumas taças de vinho, decidimos que era a hora de almoçar. Levantei primeiro, indo à frente para mostrar o caminho até a mesa de jantar. Maria vinha logo atrás, quase como se estivéssemos conduzindo um cortejo ao redor dele. Carlos seguia no meio, claramente satisfeito com a companhia. A cada passo, ele parecia sem saber para onde olhar, com um sorriso encantado no rosto. Quando chegamos à mesa, nos acomodamos e começamos a nos servir. A comida estava impecável. Minha mãe havia caprichado em cada detalhe. Carlos não parava de comer e rir, completamente satisfeito. Eu trocava olhares cúmplices com Maria, e ambas sabíamos que nosso plano estava funcionando perfeitamente. Ele estava tão à vontade que dava para perceber claramente. Estávamos no controle total da situação. Assim que terminamos o almoço, Carlos se jogou no sofá da sala para descansar. Aproveitamos aquele momento para lavar a louça rapidamente e discutir o próximo passo, falando baixo para que ele não escutasse.
Sabia que era a hora certa de arriscar um pouco mais. Mãe, você percebeu como ele me olha? Comentei, tentando medir sua reação. Se ele conseguir ter nós duas, você sabe o que isso significa. Ele vai encher essa casa de dinheiro. Maria me olhou surpresa, mas depois de alguns segundos, um sorriso de canto surgiu em seu rosto. Menina esperta, respondeu ela, claramente impressionada e satisfeita com a ideia. Então começamos a traçar o plano. A ideia era simples. Eu iria seduzir Carlos, mas de um jeito sutil, para parecer que era apenas um jogo entre ele e eu, sem envolver minha mãe. Dessa forma, ele se sentiria ainda mais à vontade e disposto a abrir a carteira. A chave era fazer com que ele achasse que estava no controle, enquanto, na verdade, nós duas jogávamos exatamente o mesmo jogo que ele. O passo final do plano era direto. Maria sairia de casa por um tempo, dizendo que precisava buscar uma sobremesa no mercadinho da esquina. Isso me daria a chance perfeita para voltar para a sala e conversar com Carlos, tentando criar um clima propício para um beijo. A ideia era fazer com que ele se sentisse ainda mais envolvido, reforçando nosso controle sobre a situação e garantindo que ele se tornasse ainda mais generoso. Maria secou as mãos na toalha apressadamente e seguiu em direção à sala, assumindo um ar de urgência para tornar sua saída convincente. Carlos, vou ali no mercadinho comprar um sorvete, não demoro, disse Maria enquanto já abria a porta. Ela nem esperou resposta e saiu rapidamente, deixando a cena sob meu comando. Voltei para a sala com 2 taças de vinho em mãos. O álcool já estava fazendo efeito, e notei que Carlos também parecia bem à vontade, quase eufórico. Sentei ao lado dele e entreguei sua taça. Ele agradeceu, e a conversa logo voltou a fluir, mas agora em um clima completamente diferente. Queria testar até onde ele estava disposto a ir. Com um sorriso provocador, perguntei: então, Carlos, você está mesmo só com a minha mãe? Falei em um tom leve, mas cheio de intenção. Não parece ser o tipo de homem que se contenta com uma mulher só. Carlos ficou visivelmente surpreso com a pergunta, mas logo soltou uma risada descontraída e respondeu: por enquanto, sim, só com ela. Aproveitei a deixa e fui além. E você prefere mulheres mais jovens, tipo por volta dos 25, 30 anos? Ele me encarou com um brilho diferente nos olhos e respondeu com um sorriso malicioso: nunca tive problema com isso. Se rolar uma conexão, tudo pode acontecer. Por um momento, o silêncio tomou conta, e nós ficamos apenas nos olhando. A tensão no ar era intensa, quase sufocante. Sem hesitar, fui em frente e o beijei. Carlos, inicialmente surpreso, demorou apenas um segundo para corresponder ao beijo, soltando um suspiro que revelava o prazer do momento. O beijo foi cheio de química, e ali eu soube que o plano estava funcionando. Carlos estava completamente encantado, e a isca tinha sido lançada com sucesso. Depois de um tempo nos beijando, Carlos se afastou um pouco e murmurou: olha, você não vai contar isso para sua mãe, né? Eu gosto muito dela. Sorri de canto, toquei seu ombro e disse com leveza: fica tranquilo, Carlos. Só achei você atraente e não quero complicar nada. Sempre tive uma queda por homens mais velhos. Vocês sabem como fazer as coisas acontecerem. Ele soltou um suspiro aliviado, e a tensão que pairava no ar começou a se dissolver aos poucos. Sentindo que tinha total controle da situação, me aproximei e o beijei novamente. A atmosfera entre nós se intensificou rapidamente, e logo estávamos completamente entregues um ao outro ali mesmo no sofá da sala. Fiz questão de deixar que os sons do nosso momento ecoassem pela casa, mas não a ponto de chamar a atenção demais. A intenção era manter tudo sob controle, garantindo que minha mãe não entrasse cedo demais. Passamos cerca de 40 minutos juntos, e para ser sincera, a experiência superou todas as minhas expectativas. Depois, me aproximei e dei um beijo leve em Carlos, sussurrando no seu ouvido: isso é nosso segredinho, tá? Ele assentiu rapidamente, ainda ofegante e claramente encantado. Levantei, ajeitei a roupa e corri para a cozinha, pegando o celular para enviar uma mensagem para minha mãe: pode entrar? Ele já está domado. Minha mãe, que estava pacientemente esperando lá fora por mais de meia hora, entrou pela porta com um sorriso calmo e fingindo total naturalidade. Carlos, completamente preso à euforia do momento que acabará de viver, nem percebeu o quanto ela havia ficado fora. Ele estava feliz e satisfeito, com um brilho nos olhos de quem se sentia no topo do mundo. De longe, observei minha mãe se aproximar dele e pude ver claramente que nosso plano estava funcionando perfeitamente.
Carlos estava totalmente cativado e rendido. Quando minha mãe entrou na cozinha para guardar o sorvete e pegar os copos, ela lançou um olhar curioso e, com um sorriso de canto, perguntou se tudo tinha saído como esperado. Respondi que sim. E ela apenas deu uma risadinha porque os sinais já estavam bem claros. Os sons animados que vinham da sala falavam por si. Depois disso, servimos o sorvete e aproveitamos juntas a sobremesa. Carlos, que tinha um compromisso cedo na segunda-feira, precisou se despedir logo após o lanche. Nos despedimos dele, e quando ele saiu, minha mãe e eu trocamos sorrisos de satisfação. Pouco depois, o celular dela apitou. Era uma notificação de Pix de R$ 2.000 que caíram na conta, com uma mensagem de Carlos pedindo para ela comprar um presente para cada uma de nós. Troquei olhares com minha mãe, e naquele momento, sabíamos que o plano tinha sido um verdadeiro sucesso. Estou escrevendo esse relato agora, em pleno mês de agosto. Já se passaram 3 meses desde que minha mãe e Carlos estão juntos, ou talvez seja mais justo dizer que nós 3 estamos juntos. Depende de como você prefere interpretar a situação. Foi assim que conseguimos sobreviver e manter nossas contas pagas. Se você gostou desse relato real de infidelidade, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo. Se você quer ouvir histórias sem censura, clique no link do primeiro comentário.